Durante 15 anos, meus pais trataram meus irmãos como se fossem da realeza, enchendo-os de presentes luxuosos, enquanto para mim sobravam apenas migalhas. Quando finalmente consegui construir minha própria fortuna e comprei uma mansão de quase 2 milhões de dólares, eles passaram de todos os limites. Contrataram criminosos para invadir minha casa. O que eles jamais imaginaram era que eu transformaria aquela tentativa de invasão em uma transmissão ao vivo para que todos vissem quem eles realmente eram. Era véspera de Natal de 2024. Do lado de fora, o vento soprava com tanta força que fazia o mar bater violentamente contra as pedras do penhasco onde minha casa inteligente havia sido construída. Lá dentro, porém, reinava um silêncio absoluto. O isolamento acústico fazia parecer que o caos do lado de fora pertencia a outro mundo. Eu estava sentado na sala de monitoramento que projetei pessoalmente. Segurava uma caneca de café preto ainda fumegante enquanto observava as imagens exibidas em uma parede de monitores. As 16 câmeras espalhadas pela propriedade mostravam cada ângulo do terreno em resolução impecável. Foi então que um velho sedã enferrujado entrou lentamente pela minha entrada. Reconheci imediatamente as pessoas que desceram do carro, mesmo antes que as câmeras aproximassem a imagem. Meu pai, Gideon. Minha mãe, Laureli. Meu irmão mais velho, Torne. E minha irmã caçula, Sarafina. Mas eles não vieram sozinhos. Logo atrás, uma van desgastada estacionou. Dela saíram 2 homens enormes, carregando pés de cabra de aço e um cortador hidráulico usado para romper fechaduras. Não eram prestadores de serviço. Eram sujeitos contratados para arrombar minha casa. Curiosamente, não senti medo. Meu coração permanecia calmo, batendo em um ritmo firme, como se já esperasse exatamente aquele momento. Inclinei-me em direção ao console de áudio e aumentei o volume dos microfones externos. O som do metal batendo, das ferramentas sendo erguidas e das botas esmagando a brita da entrada tomou conta da sala. Pela câmera principal, vi meu pai apontar diretamente para a porta de vidro blindado. Quebrem logo esse vidro, disse ele com a mesma arrogância que marcou toda a minha infância. Ele não vai reagir. Sempre acaba cedendo. Minha mãe, tremendo por causa do frio e vestindo um casaco de pele sintética, reclamou impaciente. Anda logo. Está congelando aqui fora. Essa casa já é nossa. Quero entrar e ver a sala. Nenhum deles fazia ideia de que cada palavra estava sendo gravada. Muito menos imaginavam que eu acompanhava cada movimento em tempo real. Durante toda a minha vida fui tratado como o filho descartável, aquele que levava a culpa por tudo e aceitava qualquer humilhação. Na cabeça deles, eu continuava sendo o garoto assustado que nunca tinha coragem de reagir. Coloquei a caneca sobre a mesa e abri o programa de transmissão que havia preparado dias antes. A live já estava configurada. Faltava apenas um clique para começar. Mas o detalhe mais importante era o público. Sem fazer alarde, eu havia convidado centenas de pessoas para assistir. Parentes distantes, membros da igreja que meus pais frequentavam, antigos parceiros de negócios do meu irmão, vizinhos da cidade onde cresci e todos aqueles que, por anos, ouviram as histórias inventadas sobre o quanto eu era um filho ingrato. Mantive o cursor sobre o botão de iniciar transmissão. Na tela, os 2 homens posicionavam os pés de cabra contra a moldura da porta principal, prontos para forçar a entrada. Ao mesmo tempo, Sarafina tirou o celular do bolso, ajeitou o cabelo diante da câmera e assumiu uma expressão ensaiada. Pelo jeito, já estava preparando um vídeo cheio de lágrimas falsas para convencer todo mundo de que o irmão cruel finalmente tinha decidido recebê-los no Natal. Um sorriso discreto e carregado de ironia surgiu no meu rosto. Então era isso que eles queriam? Mostrar ao mundo quem realmente eram. Perfeito. Dessa vez, ninguém precisaria acreditar apenas na minha palavra. Todos viriam com os próprios olhos. Sem hesitar, cliquei no botão que iniciou a transmissão ao vivo. Em poucos segundos, a cena começou a aparecer nas telas de centenas de pessoas espalhadas pelo país. Mas, para entender por que aquele instante significava tanto para mim, é preciso voltar muitos anos. Aquele clique não representava apenas uma vingança. Era o fim de 15 anos engolindo humilhações em silêncio. Muita gente acha impossível que uma mãe trate um filho como se ele não tivesse valor. Eu também gostaria que fosse apenas uma história absurda.
Na minha infância, nossa casa era sustentada por desculpas e aparências. Tudo precisava parecer perfeito para quem via de fora, enquanto, dentro de casa, eu era ignorado como se nem existisse. Meu nome é Declan. Hoje trabalho como engenheiro especializado em automação e robótica. Mas, naquela época, eu era apenas o filho que ninguém fazia questão de enxergar. Meu pai, Gideon, ocupava um cargo intermediário em uma empresa de logística. Era obcecado por demonstrar poder e riqueza, mesmo vivendo muito acima das próprias condições financeiras. Minha mãe, Laureli, trabalhava na recepção de uma imobiliária de alto padrão. Passava o dia admirando mansões milionárias que nunca poderia comprar e, quando voltava para casa, descontava toda a frustração em mim. Enquanto isso, meus irmãos viviam como verdadeiras celebridades da família. Thorne, o mais velho, era tratado como um futuro gênio dos negócios. Já Sarafina, a caçula, recebia toda a atenção e era constantemente colocada em um pedestal. A diferença entre o tratamento deles e o meu não era apenas evidente. Era cruel. Nunca consegui esquecer meu aniversário de 16 anos. Naquela manhã, desci as escadas imaginando que, talvez, finalmente encontraria um bolo, um cartão ou qualquer pequeno gesto mostrando que lembravam da data. Mas a surpresa na garagem era outra. Um esportivo chamativo ocupava toda a entrada da casa. Era um Bugatti usado, mas ainda assim impressionante. Thorne estava atrás do volante, acelerando o motor repetidamente, fazendo o ronco ecoar por toda a vizinhança. Ele tinha 19 anos e havia abandonado mais um curso universitário. Agora dizia que faria fortuna dando conselhos sobre investimentos e criptomoedas nas redes sociais. Para comprar aquele carro, meus pais haviam assumido uma dívida gigantesca, refinanciando a própria casa. Diziam que aquilo era um investimento, porque um empreendedor de sucesso precisava transmitir uma imagem de vencedor. Sarafina circulava ao redor do carro tirando dezenas de fotos. Poucos meses antes, no aniversário dela, meus pais tinham alugado um elegante salão de festas em um hotel da cidade apenas para que ela fingisse ser uma influenciadora famosa durante uma noite. Fiquei parado na varanda observando toda aquela comemoração, tentando entender onde eu me encaixava naquela família. Foi então que minha mãe percebeu minha presença. Ela não me abraçou. Não me desejou feliz aniversário. Apenas caminhou até mim segurando uma sacola plástica de supermercado e a empurrou contra o meu peito. Toma. Como você vive mexendo com peças velhas e ferramentas na garagem, achei que isso seria útil. Abri a sacola lentamente. Dentro havia um macacão de mecânico usado, ainda com manchas de graxa e cheiro de óleo velho. Também havia alguns panos de limpeza e um pacote de sabonete industrial barato. Aquele era, aparentemente, o presente preparado para o meu aniversário de 16 anos. Olhei para as roupas sujas em minhas mãos. Depois encarei o carro esportivo brilhando sob o sol. Mesmo sabendo que não deveria perguntar, não consegui ficar calado. Como ele ganha um carro desses, e eu recebo isso? Minha mãe nem piscou. Ela ajeitou a gola da jaqueta de couro nova de Thorne e respondeu com a maior naturalidade do mundo. Seu irmão precisa manter uma imagem de sucesso. Nós investimos pesado porque ele tem um futuro brilhante pela frente. Já você, é apenas o Declan. Vive feliz construindo essas maquininhas e passando o dia na oficina. Não precisa impressionar ninguém. Você é só o Declan. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça como se tivessem sido gravadas a fogo. Não era apenas uma frase. Era a forma como meus pais enxergavam quem eu era. Thorne deu uma risada, girando a chave do carro no dedo. Não fica com inveja, mecânico. Quem sabe, se você deixar meus pneus brilhando, eu deixo você andar no banco do passageiro. Não respondi. Segurei a sacola, desci para o pequeno quarto no porão e joguei o macacão engordurado, os panos e o sabonete barato direto na lixeira. Depois sentei na cama velha, encarando a parede de concreto por um longo tempo. Naquele dia aconteceu algo dentro de mim. Eu não chorei. Foi ali que entendi que ninguém naquela casa iria me defender. Eu era apenas o alvo perfeito para todas as frustrações deles, o filho escolhido para carregar a culpa enquanto os outros recebiam elogios. Naquele instante decidi que precisava encontrar uma saída. A questão era simples:
como um garoto sem dinheiro, sem apoio e sem qualquer perspectiva conseguiria construir um futuro diferente? Transformei essa pergunta na minha maior motivação. Passei a dedicar cada minuto livre aos estudos e à mecânica. Enquanto meus irmãos buscavam atenção, eu mergulhava em livros, ferramentas e projetos. O clube de robótica da escola virou meu refúgio. Era o único lugar onde eu sentia que podia respirar sem medo de ser ridicularizado. Foi lá que conheci o professor Callahan. Ele tinha fama de ser exigente e poucas palavras, mas foi o primeiro adulto que olhou para mim e enxergou potencial em vez de defeitos. Durante o último ano do ensino médio, reuni peças descartadas em oficinas, ferro-velhos e depósitos de sucata. Depois de meses de trabalho, consegui montar um braço robótico totalmente automatizado, equipado com um sistema de inteligência artificial desenvolvido por mim. Não era apenas um projeto escolar. Era a prova de que eu podia construir algo valioso mesmo quando ninguém acreditava em mim. Inscrevi o robô na principal competição nacional de robótica estudantil, realizada em uma arena localizada a cerca de 3 horas da minha cidade. Aquele era o dia mais importante da minha vida. Durante semanas implorei para que meus pais comparecessem. Não queria presentes. Não queria dinheiro. Só queria que, pela primeira vez, eles olhassem para mim com orgulho. Na manhã da competição acordei antes das 5 horas. A casa permanecia completamente silenciosa. Respirei fundo e bati na porta do quarto deles. Meu pai abriu com expressão irritada, como se eu estivesse atrapalhando algo muito importante. O que foi agora? A competição é hoje. Vocês prometeram que iriam. Ele esfregou o rosto com impaciência. Não vai dar. A Sarafina tem uma apresentação regional da equipe de líderes de torcida. Ela precisa do nosso apoio. Senti um nó se formar na garganta. Mas essa competição pode garantir minha bolsa de estudos para a universidade, por favor? Antes que eu terminasse a frase, ele simplesmente fechou a porta. O barulho da madeira batendo ainda permanece na minha memória. Sem saber o que fazer, liguei para o professor Callahan. Eu mal conseguia falar de tanto chorar. Menos de meia hora depois, ele apareceu em frente à minha casa com sua velha caminhonete. Juntos colocamos meu robô na carroceria e seguimos viagem até a competição. Durante todo o evento, ele permaneceu ao meu lado como se fosse alguém da minha família. Quando anunciaram que meu projeto havia conquistado o primeiro lugar e, junto com ele, uma bolsa integral para a universidade, foi o professor Callahan quem me abraçou. Não meu pai. Não minha mãe. Foi ele quem comemorou minha vitória. Voltamos para casa tarde da noite. O enorme troféu dourado descansava sobre minhas pernas durante toda a viagem. Mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda alimentava uma esperança infantil. Talvez, ao ver aquele prêmio, meus pais finalmente reconhecessem meu esforço. Entrei em casa em silêncio. Todas as luzes estavam apagadas. Na sala havia caixas de pizza espalhadas, fitas coloridas e pompons da apresentação da Sarafina. Todos já estavam dormindo. Ninguém esperou minha volta. Ninguém deixou um bilhete. Fiquei parado no meio da sala segurando o troféu até que meus braços perderam a força. O prêmio escorregou das minhas mãos e caiu sobre o carpete com um som abafado. Naquele momento compreendi a verdade. Mesmo que eu construísse algo capaz de mudar o mundo, continuaria invisível para eles. Provavelmente ficariam muito mais empolgados se Thorne aparecesse usando uma roupa de marca nova do que com qualquer conquista que eu alcançasse. No dia seguinte à competição, o professor Callahan me encontrou sozinho na oficina da escola. Eu estava sentado diante da bancada, olhando para o vazio. Ele percebeu imediatamente que havia algo diferente em mim. Sem dizer muita coisa, puxou uma cadeira e se sentou à minha frente. Apoiou as mãos calejadas sobre a mesa e falou com uma calma que eu nunca tinha visto nele. Declan, presta atenção no que vou te dizer. Não desperdice sua vida tentando convencer pessoas que escolheram não enxergar o seu valor. Construa o seu próprio caminho. Aceite essa bolsa de estudos, vá embora desta cidade e nunca deixe que prendam você aqui outra vez. Apenas balancei a cabeça. Naquele momento, eu ainda não entendia o quanto aquelas palavras mudariam minha vida. Depois de tantos anos convivendo com rejeição, alguma coisa havia mudado dentro de mim.
Eu já não sonhava em conquistar o carinho dos meus pais. Esse desejo tinha desaparecido. O que eu queria agora era diferente. Queria construir uma vida tão sólida, alcançar um nível tão alto de sucesso, que um dia eles percebessem, tarde demais, tudo o que decidiram desprezar. Mas romper com uma família tóxica nunca acontece de uma vez só. É como uma doença que insiste em voltar. Quando você acredita que finalmente superou tudo, alguma lembrança ou situação faz a dor reaparecer. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia em que embarquei para a universidade, ninguém apareceu para me ajudar a arrumar as malas. Não houve despedida, abraço ou votos de boa sorte. Levei apenas 2 malas, meu troféu dourado e embarquei em um ônibus interestadual. Enquanto o veículo deixava minha cidade para trás, tive a sensação de estar escapando de uma prisão. Os 8 anos seguintes foram de trabalho incansável. Morei em dormitórios pequenos, economizei em tudo que podia e sobrevivi durante muito tempo com refeições simples e baratas. Quase todo o meu tempo era dividido entre as salas de aula, os laboratórios de engenharia e projetos de pesquisa. Cada hora do meu dia tinha um propósito. Enquanto isso, minha família continuava distante. Eles nunca telefonavam para saber como eu estava. Jamais enviaram uma mensagem de incentivo. Na verdade, a única vez que minha mãe entrou em contato foi para pedir que eu assinasse como fiador de um empréstimo. Thorne havia perdido mais dinheiro em um de seus investimentos e precisava de alguém para assumir o risco. Nem respondi. Bloqueei o número dela e passei mais de 1 ano sem qualquer contato. Quando concluí o mestrado em automação como o melhor aluno da turma, olhei para a plateia durante a cerimônia. Nenhum membro da minha família estava lá. Quem comemorou comigo foi Silas, um colega brilhante que se tornou meu melhor amigo e, mais tarde, parceiro de trabalho. E, é claro, o professor Callahan. Mesmo morando longe, ele dirigiu quase 5 horas apenas para assistir à minha formatura. Aquele gesto valeu muito mais do que qualquer aplauso que meus pais jamais poderiam ter dado. Depois da universidade, minha carreira cresceu em uma velocidade que nem eu esperava. O setor de robótica e automação estava vivendo uma expansão enorme, e os sistemas baseados em inteligência artificial que eu desenvolvia chamaram rapidamente a atenção de grandes empresas de tecnologia. Antes mesmo de completar 27 anos, já ocupava o cargo de arquiteto líder de sistemas. Meu salário anual ultrapassava $250 mil, sem contar bônus e participação em ações das empresas. Apesar disso, mantive exatamente o mesmo estilo de vida. Nada de carros chamativos. Nada de ostentação. Economizava boa parte do que ganhava e investia com disciplina, pensando sempre no longo prazo. Enquanto meu patrimônio crescia silenciosamente, a vida da minha família seguia o caminho oposto. De vez em quando, algum parente distante comentava as novidades. Thorne havia destruído o Bugatti em um acidente, perdido praticamente todo o dinheiro em investimentos desastrosos e acabado voltando para o porão da casa dos meus pais. Sarafina continuava tentando sustentar uma imagem de sucesso nas redes sociais, mas acumulava dívidas enormes no cartão de crédito para manter as aparências. Já meus pais estavam sufocados pelos financiamentos e empréstimos que fizeram durante anos para bancar os sonhos fantasiosos dos 2 filhos favoritos. Foi então que, aos 28 anos, encontrei a casa que sempre imaginei. Ela ficava no alto de um penhasco, cercada por uma extensa área de floresta particular, com uma vista impressionante para o oceano. A construção combinava grandes painéis de vidro, estrutura metálica e madeira escura em um projeto moderno que parecia ter saído de uma revista de arquitetura. O imóvel ocupava cerca de 5 acres de terreno e terminava exatamente onde começava o enorme penhasco sobre o mar. O preço era de $2 milhões. Depois de tantos anos de esforço e planejamento, consegui dar uma entrada substancial à vista e aprovar o financiamento sem qualquer dificuldade. Pela primeira vez na vida, eu tinha um lugar que realmente podia chamar de meu. Entrar naquela casa pela primeira vez foi uma sensação difícil de explicar. Não era apenas um imóvel novo. Era a prova concreta de que eu havia conseguido construir uma vida completamente diferente daquela em que cresci. Durante a primeira semana, mergulhei na instalação de toda a tecnologia que sempre imaginei ter. Automatizei praticamente tudo: persianas inteligentes, climatização integrada, iluminação programável e um sistema de segurança tão sofisticado que parecia ter sido desenvolvido para proteger instalações de alta segurança.
Silas passou vários dias comigo configurando os servidores e integrando todos os equipamentos da casa. Era exatamente o tipo de projeto que nós dois adorávamos. Na primeira noite em que finalmente tudo ficou pronto, sentei na enorme varanda de madeira voltada para o mar. Preparei um bom jantar, servi um bourbon de excelente qualidade e fiquei apenas observando o horizonte. O vento soprava de forma suave. As ondas quebravam contra as pedras lá embaixo, criando um som constante e relaxante. Pela primeira vez em muitos anos, não havia gritos ecoando pelos corredores. Ninguém me diminuía. Ninguém aparecia exigindo dinheiro. Nenhuma crítica. Nenhuma humilhação. Somente silêncio. Uma paz que eu nunca tinha experimentado. Naquele instante lembrei das palavras do professor Callahan. Construa o seu próprio sol. Foi exatamente isso que eu fiz. Pela primeira vez na vida, eu realmente me sentia seguro. Ou pelo menos era o que eu acreditava. O problema de fugir de uma família tóxica é que, depois de algum tempo, você começa a acreditar que o passado ficou para trás. Mas pessoas movidas pela ganância raramente desistem. Quando tudo começa a dar errado para elas, procuram desesperadamente alguém para explorar. E basta um pequeno descuido para que descubram onde você está. Às vezes, uma decisão aparentemente insignificante acaba desencadeando consequências gigantescas. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Durante anos mantive minhas redes sociais completamente fechadas. Eu quase nunca publicava nada relacionado à minha vida pessoal. Silas, porém, insistia que eu precisava comemorar aquela conquista. Em uma tarde, estávamos na varanda observando um pôr do sol impressionante. O céu misturava tons dourados, laranja e violeta, refletindo sobre o oceano. Ele sorriu e deu um leve empurrão no meu ombro. Cara, você saiu praticamente do zero e acabou comprando uma casa incrível. Você precisa registrar esse momento. Publica uma foto. Nem que seja só para marcar um novo começo. Normalmente eu recusaria. Mas, naquele dia, deixei o orgulho falar mais alto. Peguei o celular e fotografei a vista. Na imagem apareciam parte da varanda de vidro, o amplo deck e o oceano iluminado pelo pôr do sol. Escrevi apenas uma legenda simples falando sobre recomeços. Não marquei localização. Não mencionei o valor da casa. Achei que isso bastaria para preservar minha privacidade. Eu estava completamente enganado. Na internet, sempre existe alguém disposto a ligar os pontos. 3 dias depois, meu telefone tocou. Número desconhecido. Antes mesmo de atender, senti aquele aperto familiar no estômago. Eu já sabia quem era. Em vez de atender, esperei a ligação cair e abri a caixa postal. A voz da minha mãe surgiu imediatamente. Era doce demais. Artificial demais. Aquele mesmo tom exageradamente carinhoso que ela só usava quando queria alguma coisa. Declan, querido, é a mamãe. A tia Marta mostrou para a gente aquela foto da sua casa no Facebook. Que lugar maravilhoso. Ficamos tão felizes por você. Descobrimos até onde ela fica. Pensamos que seria perfeito passar o Natal aí, com toda a família reunida. Me liga quando puder, tá? Fiquei olhando para a tela do celular por alguns segundos. A única coisa que passou pela minha cabeça foi uma pergunta. Desde quando eles tinham orgulho de mim? Eles nunca perguntaram como estava a minha carreira. Jamais demonstraram interesse pelo meu trabalho. Nem sequer sabiam exatamente o que eu fazia. O que realmente chamou a atenção deles não foi minha conquista. Foi o valor daquela casa. Apaguei a mensagem imediatamente. Depois bloqueei o número sem pensar 2 vezes. Eu não permitiria que aquele lugar, conquistado com tantos anos de esforço, fosse contaminado pelos mesmos problemas dos quais passei a vida inteira tentando fugir. Só que eu cometi um erro. Achei que bloquear um telefone seria suficiente para impedir pessoas movidas pela ambição. 2 dias depois, enquanto participava de uma reunião importante na empresa de robótica onde trabalhava, meu ramal tocou. Era a equipe de segurança da recepção pedindo para falar comigo com urgência. Senhor Declan? A voz do segurança soou séria pelo interfone. Há um homem na recepção dizendo que é seu pai. Ele está causando bastante confusão.
Meu estômago se contraiu na mesma hora. Desci rapidamente até o saguão principal da empresa. Assim que as portas do elevador se abriram, vi Gideon. Ele parecia bem diferente da última vez que o encontrei. Estava mais envelhecido, o rosto avermelhado e cansado. Vestia um terno barato que parecia ter sido comprado anos atrás e já não servia direito. Ele andava de um lado para o outro, elevando a voz contra a recepcionista enquanto vários funcionários observavam a cena discretamente. Quando me viu, abriu um enorme sorriso que parecia mais calculado do que sincero. Aí está o empresário de sucesso. Gritou, caminhando em minha direção com os braços abertos, como se estivéssemos prestes a nos abraçar. Parei alguns passos antes de alcançá-lo. Mantive a expressão completamente neutra. O que você veio fazer aqui, Gideon? O sorriso dele desapareceu por um instante. É assim que você recebe o próprio pai? Respirou fundo e voltou ao tom teatral. Ficamos sabendo da sua casa nova. Você venceu na vida. Enquanto isso, seu irmão está passando dificuldades e sua irmã também precisa de ajuda. Chegou a hora de assumir suas responsabilidades. Você deve cuidar da sua família. Olhei diretamente nos olhos dele. Minha voz saiu calma, mas firme. Eu não tenho família. Fiz uma breve pausa antes de continuar. Vocês acabaram com isso muitos anos atrás. O rosto dele mudou completamente. A falsa simpatia deu lugar à raiva. Em um impulso, avançou e segurou minha camisa pela gola. Seu ingrato. Nós colocamos você no mundo. Você nos deve tudo o que tem. Nem me movi. Continuei olhando para ele enquanto os seguranças, que já acompanhavam a situação, correram para intervir. Em poucos segundos, afastaram Gideon e o conduziram até a saída. Ele ainda tentava se soltar, gritando insultos e ameaças enquanto era levado para fora do prédio. As portas de vidro se fecharam. O silêncio voltou ao saguão. Arrumei calmamente a gola da camisa. Meu coração acelerava, mas minha mente estava mais lúcida do que nunca. Aquilo não tinha sido uma tentativa de reconciliação. Era apenas o primeiro movimento de algo muito maior. A única pergunta era: por quê? Por que, depois de tantos anos, eles estavam agindo com tanto desespero? Naquela noite decidi descobrir. Como engenheiro, nunca gostei de tirar conclusões sem informações concretas. Prefiro analisar fatos. Sentei diante dos computadores da minha sala de monitoramento e comecei a pesquisar registros públicos relacionados aos meus pais. Não demorou muito para encontrar a resposta. E, de certa forma, parecia que a própria vida havia fechado um ciclo. A casa onde cresci havia sido retomada pelo banco poucas semanas antes. Depois de refinanciar o imóvel diversas vezes para cobrir prejuízos acumulados por Thorne e também as enormes dívidas de Sarafina, eles simplesmente perderam tudo. As informações mostravam que agora estavam hospedados em um pequeno hotel de estadia semanal, bastante simples, na periferia da cidade. Não tinham mais patrimônio. Não tinham mais casa. Foi exatamente nesse momento que descobriram que o filho que sempre ignoraram agora era proprietário de uma enorme residência avaliada em milhões de dólares, com vários quartos vazios. Na cabeça deles, eu nunca fui um filho. Eu era apenas a solução financeira perfeita. Uma oportunidade de escapar das consequências das próprias escolhas. Se fosse necessário destruir minha paz para salvar a situação deles, fariam isso sem pensar duas vezes. Em vez de entrar em pânico, resolvi agir de forma estratégica. Na manhã seguinte, marquei uma reunião com um dos advogados especializados em direito imobiliário mais respeitados da cidade. Expliquei toda a situação e pedi que preparasse uma notificação formal extremamente rigorosa. O documento deixava claro que Gideon, Laureli, Thorne e Sarafina não poderiam se aproximar de mim, da empresa onde eu trabalhava nem da minha residência, mantendo uma distância mínima determinada pelas medidas legais cabíveis. A notificação foi entregue diretamente no hotel onde eles estavam hospedados. Mesmo assim, eu sabia que papel assinado não intimida pessoas acostumadas a acreditar que regras existem apenas para os outros. Era hora de reforçar a segurança de verdade. Peguei o telefone e liguei para Silas. Pode cancelar seus planos para o fim de semana. Acho que vamos ter bastante trabalho pela frente. Liguei imediatamente para Silas.
Assim que ele atendeu, fui direto ao ponto. Pode esquecer qualquer plano para este fim de semana. Temos trabalho. Depois de ouvir tudo o que havia acontecido, ele não fez perguntas. Apenas respondeu: Estou chegando. Durante as 48 horas seguintes, transformamos minha casa em um verdadeiro centro de monitoramento. Instalamos novas câmeras de altíssima definição cobrindo todos os ângulos da propriedade. Integradas a um sistema de reconhecimento facial, elas identificavam qualquer pessoa que se aproximasse da entrada. Também reforçamos todas as fechaduras inteligentes, atualizamos os sensores de movimento e configuramos um sistema de áudio externo capaz de transmitir mensagens por toda a extensão da garagem. Cada câmera, cada alarme e cada sensor passaram a enviar informações simultaneamente para o painel de controle instalado no meu escritório e para um servidor criptografado, garantindo que nenhuma gravação pudesse ser perdida. Quando terminamos, restava apenas esperar. Eu tinha absoluta certeza de que minha família ignoraria qualquer limite imposto pela justiça. Pessoas acostumadas a conseguir tudo na pressão dificilmente aceitam ouvir um não. 3 dias antes do Natal, exatamente à meia-noite, meu celular vibrou. Era uma mensagem enviada por um número desconhecido. Mas bastou ler as primeiras palavras para reconhecer quem estava por trás daquilo. Torne. A mensagem dizia: Recebemos a cartinha do seu advogado. Você acha mesmo que um papel vai impedir a própria família? Sangue é sangue. Você não pode nos deixar de fora. Depois de tudo que fizemos por você, agora é sua vez de retribuir. Nos vemos na véspera de Natal. É melhor deixar a porta aberta, porque, se não deixar, a gente entra do mesmo jeito. Fiquei olhando para a tela iluminada por alguns segundos. Sem perceber, ele havia acabado de produzir uma prova escrita de que pretendia invadir minha propriedade. Encaminhei imediatamente a mensagem para meu advogado e também arquivei uma cópia no servidor seguro da casa. Depois caminhei até a enorme janela da sala. Lá fora, o oceano desaparecia na escuridão da noite. As ondas batiam com força contra o penhasco enquanto eu refletia sobre tudo o que estava prestes a acontecer. Eles acreditavam que encontrariam o mesmo garoto inseguro que costumava se esconder no porão. Não faziam ideia de que estavam prestes a enfrentar alguém que passará anos planejando sistemas, prevendo falhas e registrando cada detalhe. Nada naquela casa havia sido deixado ao acaso. O cenário estava preparado. As câmeras estavam gravando. Agora bastava esperar. Se você está acompanhando essa história e quer saber como tudo termina, aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal Revenge Silent e contar nos comentários de qual cidade você está assistindo. Esse simples apoio ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Muito obrigado. Agora, vamos continuar a história. Na véspera de Natal, o vento batia com violência contra os enormes painéis de vidro da minha sala de monitoramento. Eu observava todas as telas enquanto a situação começava exatamente como havia previsto. A velha van enferrujada e o sedã desgastado pararam lentamente na entrada da propriedade. Os faróis cortavam a chuva gelada, iluminando o caminho até a casa. Era praticamente a mesma cena que eu já havia imaginado inúmeras vezes. A diferença era que, agora, tudo estava acontecendo de verdade. O clima era sufocante. Pelas câmeras externas, vi 2 homens corpulentos caminharem em direção à porta principal. Um carregava um pesado cortador hidráulico. O outro segurava um robusto pé de cabra de metal. Logo atrás deles vinha Gideon. Ele permanecia com os braços cruzados, tentando transmitir aquela falsa imagem de autoridade que sempre usou para intimidar quem estivesse ao redor. Só que, desta vez, as regras do jogo haviam mudado completamente. Gideon permanecia imóvel atrás dos 2 homens, vestindo o mesmo terno barato, completamente indiferente à chuva gelada que caía sem parar. Ao lado dele, Laureli tremia de frio. De repente, ela olhou para Sarafina, que já segurava o celular apontado para a cena. A pequena luz vermelha indicava que a gravação havia começado. Foi como assistir a uma atriz entrando em cena. Em poucos segundos, Laureli mudou completamente a expressão do rosto. Seus olhos ganharam um ar de sofrimento exagerado e ela levou a mão ao rosto, fingindo enxugar uma lágrima. Falou alto o suficiente para que o microfone do celular registrasse cada palavra. Está tão frio aqui fora. Nós só queríamos passar o Natal com o nosso filho.
Viemos até aqui tentando reunir a família, mas ele nos deixou do lado de fora, debaixo dessa chuva. Declan, se você estiver ouvindo, por favor, deixe a sua mãe entrar. Observei tudo pela tela. Minha mandíbula estava tão contraída que comecei a sentir dor. Era impressionante como eles conseguiam transformar a realidade em uma encenação. Se alguém assistisse apenas aquele vídeo isolado, provavelmente acreditaria que eu era o vilão da história. Mas eu conhecia a verdade. Eu carregava anos de lembranças que desmontavam aquela atuação. Nesse momento, Thorne entrou na frente da câmera esfregando as mãos por causa do frio. Virou-se para os dois homens e disse, impaciente: "Vamos logo. Estou congelando. Quebrem isso de uma vez." O homem que tinha uma cicatriz no pescoço examinou a porta e balançou a cabeça. "Esse vidro é muito resistente. Não vai ceder com um simples pé de cabra. A gente vai precisar forçar a estrutura e romper a trava." Gideon soltou uma risada de desprezo. "Então façam isso. Estou pagando justamente para resolverem esse problema. Abram essa porta." Depois completou, totalmente convencido de que tinha razão. "Depois que estivermos lá dentro, ninguém mais tira a gente." Ele não tem coragem para expulsar a própria família. Um dos homens encaixou o pé de cabra entre a porta reforçada e a moldura. Empurrou com toda a força do corpo. Pelas caixas de som da sala de monitoramento, ouvi claramente o metal ranger sob a pressão. O som ecoou pelo ambiente silencioso do escritório. Minha mão permaneceu sobre o painel de controle. Enquanto isso, a transmissão ao vivo seguia acontecendo. 5 minutos haviam se passado desde o início. O número de espectadores não parava de crescer. 100 pessoas. 300. 500. Depois ainda mais. Comecei a reconhecer vários nomes surgindo no chat. Pessoas da cidade onde cresci. Conhecidos antigos. Membros da igreja frequentada pelos meus pais. Ex-colegas de Thorne. Até pessoas que acompanhavam Sarafina nas redes sociais. Todos assistiam, em tempo real, à tentativa de invasão da minha casa na véspera de Natal. Do lado de fora, o homem voltou a fazer força. Um estalo alto ecoou quando parte do acabamento externo da porta começou a se romper. Gideon abriu um enorme sorriso e bateu palmas. "Isso. Está quase aberto. Finalmente vamos entrar." Eles realmente acreditavam que tudo sairia como haviam planejado. Na cabeça deles, eu continuava sendo o adolescente assustado que se escondia no porão para evitar conflitos. Mal imaginavam que aquele garoto já não existia havia muito tempo. Enquanto observava cada movimento pelas telas, pensei em uma única coisa. Será que algum dia eles entenderiam que foram eles mesmos que criaram a pessoa que agora enfrentavam? A audiência da transmissão ultrapassava rapidamente centenas de pessoas. As mensagens apareciam em velocidade impressionante. Muitos espectadores demonstravam surpresa. Outros simplesmente não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Todos identificavam Gideon, Laureli e Thorne incentivando uma invasão diante das câmeras. Era exatamente o registro que eu precisava. O plano estava completo. Chegará o momento de executar a próxima etapa. Sem tirar os olhos dos monitores, estendi a mão e pressionei com firmeza o grande botão vermelho instalado no centro do painel de controle. No instante em que apertei o botão, toda a propriedade mudou completamente. Os 5 acres ao redor da casa foram iluminados de uma só vez por dezenas de refletores de alta potência escondidos entre o jardim, o telhado e os muros. A escuridão desapareceu em uma fração de segundo. A entrada da casa ficou tão iluminada que parecia um estádio durante uma final de campeonato. Pelas telas da sala de monitoramento, vi a reação imediata. Os 2 homens que tentavam arrombar a porta largaram as ferramentas no chão e levaram as mãos ao rosto, completamente ofuscados pela claridade. Gideon deu alguns passos para trás, escorregou na brita molhada e caiu com força. Laureli soltou um grito desesperado. Sarafina, assustada, deixou o celular escapar das mãos. O aparelho bateu no chão e a tela se estilhaçou. Eles ainda tentavam entender o que estava acontecendo quando ativei o sistema de som externo. Alto-falantes direcionais espalhados pela propriedade projetaram minha voz por toda a área.
O som era tão forte que superava o barulho do vento e das ondas quebrando contra o penhasco. Espero que todos estejam sorrindo para as câmeras. Minha voz ecoou firme por toda a propriedade. Thorne, neste exato momento centenas de pessoas estão assistindo a transmissão ao vivo enquanto vocês tentam invadir esta casa. O silêncio foi imediato. Os dois homens permaneceram imóveis. Thorne girou rapidamente procurando de onde a voz vinha. Quando finalmente percebeu as câmeras instaladas sob o telhado, seu rosto perdeu completamente a cor. O que você disse? Gritou, visivelmente abalado. Sem alterar o tom de voz, continuei falando pelos alto-falantes. A transmissão já está sendo acompanhada por centenas de pessoas. Gente da nossa antiga cidade, conhecidos da família, pessoas que vocês conhecem muito bem. Todos estão vendo exatamente o que está acontecendo. Fiz uma breve pausa. Vocês realmente imaginaram que eu deixaria a porta destrancada esperando essa visita? O homem que tinha a cicatriz no pescoço olhou imediatamente para Gideon. A expressão dele mudou de irritação para revolta. Você garantiu que não havia câmeras. Disse que era apenas um desentendimento de família. Gideon levantou com dificuldade, tentando recuperar a postura. A confiança que demonstrava minutos antes havia desaparecido. Mesmo assim, insistiu. Ele está blefando. Continuem. Abram essa porta. O homem balançou a cabeça. Nem pensar. Deu um passo para trás e respondeu sem hesitar. Não vou arriscar minha liberdade por causa da sua confusão. Em seguida puxou o companheiro pelo braço. Vamos embora. Agora. Os dois abandonaram as ferramentas na varanda e correram em direção à velha van. Segundos depois, o veículo arrancou em alta velocidade, espalhando pedras e água da chuva pela entrada da propriedade. Em poucos instantes, desapareceram completamente da estrada. Restaram apenas Gideon, Laureli, Thorne e Sarafina. Sem os homens contratados, toda aquela postura agressiva simplesmente desapareceu. A falsa coragem deu lugar ao desespero. Laureli caiu de joelhos, olhando diretamente para uma das câmeras. Com a voz trêmula, gritou. Declan, por favor. Desligue essas câmeras. Faz isso agora. Nós somos seus pais. Você está destruindo nossa imagem. Respirei fundo antes de responder. Minha voz saiu calma. Sem qualquer sinal de raiva. A reputação de vocês não está sendo destruída por mim. Fiz apenas mais uma pausa. Eu estou mostrando as consequências das escolhas que fizeram durante todos esses anos. Logo depois, outro som começou a surgir ao longe. Primeiro bem fraco. Depois cada vez mais próximo. O silêncio da noite foi interrompido pelo eco inconfundível das sirenes das viaturas, que avançavam rapidamente em direção à propriedade. Não era apenas uma viatura. Eram várias. Eu havia acionado a polícia cerca de 10 minutos antes. Tudo fazia parte do plano. O momento decisivo finalmente tinha chegado. É impressionante como anos de manipulação podem desmoronar em poucos segundos quando a realidade aparece diante de todos. As viaturas subiram minha longa entrada em alta velocidade, com as luzes vermelhas e azuis refletindo na chuva gelada. Em questão de instantes, cercaram o velho sedã da minha família, bloqueando qualquer possibilidade de fuga. As portas se abriram quase ao mesmo tempo. Diversos policiais desceram rapidamente, mantendo postura firme. Mãos para o alto. Ninguém se mexa. A ordem ecoou acima do barulho do vento. Thorne foi o primeiro a ceder. Caiu de joelhos imediatamente, levantando as mãos, completamente desesperado. Gideon tentou manter a pose. Apontou para os policiais e começou a protestar. Vocês não estão entendendo. Eu sou o pai dele. Isso é um problema de família. Tenho o direito de estar aqui. Os agentes não demonstraram qualquer interesse naquela explicação. 2 policiais o imobilizaram, posicionaram suas mãos para trás e colocaram as algemas. Laureli chorava sem conseguir esconder o desespero. Sarafina permanecia imóvel, olhando para o celular quebrado espalhado no chão, como se aquele aparelho representasse toda a imagem que ela havia construído nas redes sociais.
Acompanhei toda a abordagem pelas telas da sala de monitoramento. Quando percebi que a situação estava completamente controlada, encerrei a transmissão. Respirei fundo. Ajustei o paletó preto que usava naquela noite e peguei uma pasta de documentos que já estava preparada sobre a mesa. Em seguida, deixei a sala de controle, desci a escada principal e caminhei até a entrada da casa. Destranquei a pesada porta reforçada. Assim que saí para a varanda, os refletores ainda iluminavam toda a propriedade. Um dos policiais se aproximou. O senhor é quem fez a chamada informando a tentativa de invasão? Confirmei com um gesto. Sim. E acredito que este material será útil para a investigação. Entreguei a pasta. Lá dentro estavam reunidos todos os documentos organizados previamente. Havia notificação extrajudicial enviada dias antes, os registros das câmeras de segurança mostrando toda a movimentação daquela noite, além das mensagens em que meu irmão fazia ameaças relacionadas à invasão. O policial abriu a pasta e começou a analisar rapidamente o conteúdo. Quanto mais lia, mais séria ficava a sua expressão. Depois ergueu os olhos na direção de Gideon. Enquanto isso, meu pai tentava virar o rosto para me encarar. Os olhos estavam vermelhos de raiva. Sua voz saiu carregada de ódio. Você acha que venceu? Ele praticamente cuspiu as palavras. A partir de hoje, você não faz mais parte desta família. Está ouvindo? Vai ficar sozinho pelo resto da vida. Você é um traidor. Desci lentamente os degraus da varanda. O cascalho fazia um leve ruído sob meus sapatos enquanto eu caminhava até ficar a poucos metros dele. Olhei diretamente para o homem que passou anos me ignorando, diminuindo minhas conquistas e tentando destruir tudo que eu havia construído. Esperei sentir alguma coisa. Raiva. Mágoa. Tristeza. Mas não havia nada. O lugar onde antes existia o desejo de ser aceito agora estava completamente vazio. Naquele momento, compreendi que o vínculo entre nós havia terminado muito antes daquela noite. Olhei para Gideon por alguns segundos antes de responder. Minha voz saiu baixa, quase tranquila. Para mim, tudo terminou 15 anos atrás, no dia em que vocês escolheram presentear o Thorne com um carro de luxo enquanto me entregavam um saco de panos velhos como presente de aniversário. Fiz uma pequena pausa. Foi naquele dia que vocês perderam um filho. O homem que está diante de vocês apenas aprendeu a seguir em frente. Fantasmas não sustentam a vida de ninguém. Pela primeira vez, Gideon ficou completamente sem reação. Toda a arrogância desapareceu. Ele simplesmente me encarou, como se finalmente tivesse entendido que já não possuía qualquer influência sobre mim. Os policiais o conduziram até a viatura. Em seguida, Laureli e Sarafina também foram levadas para outro carro. Enquanto as sirenes desapareciam ao longe, fiquei sozinho na entrada da casa. A chuva continuava caindo. O vento ainda soprava com força sobre o penhasco. Mas, dentro de mim, havia apenas silêncio. Achei que aquele seria o fim da história. Eu estava enganado. Pessoas que passam a vida acreditando que tudo lhes pertence raramente aceitam perder. Algumas semanas depois da tentativa de invasão, encontrei um envelope volumoso na caixa de correspondência. Era uma notificação judicial. Mesmo respondendo a acusações criminais e enfrentando sérios problemas financeiros, meus pais conseguiram contratar um advogado disposto a representá-los. A nova estratégia era tão absurda quanto previsível. Eles alegavam que, por ser filho biológico deles, eu teria a obrigação de sustentá-los financeiramente, oferecendo moradia e parte da minha renda para manter o padrão de vida que haviam perdido. Quando levei os documentos ao meu advogado, Vance, ele leu tudo em silêncio. Depois caiu na risada. Então deixa eu ver se entendi? Ele balançou a cabeça, incrédulo. Pessoas investigadas por tentarem invadir sua casa agora querem que a própria vítima pague as contas delas? Continuou folheando os papéis. Já enfrentei processos dos mais variados tipos, mas esse entra facilmente para a lista dos mais sem sentido que já vi. No fim de fevereiro chegou o dia da audiência. O ambiente do fórum era frio e impessoal. Sentei ao lado de Vance usando um terno escuro, mantendo a mesma tranquilidade que havia cultivado durante anos. Do outro lado da sala estavam meus pais. O tempo parecia ter pesado sobre eles.
Gideon havia emagrecido bastante. O terno antigo ficava largo, dando a impressão de que perdera muito mais do que apenas dinheiro. Laureli também parecia completamente diferente. O cabelo estava mal cuidado, o semblante cansado e toda aquela preocupação excessiva com a aparência simplesmente havia desaparecido. Percebi outra ausência importante. Thorne não estava presente. Segundo as informações do processo, ele havia deixado o Estado após descumprir as condições impostas pela Justiça, deixando os próprios pais enfrentarem as consequências sozinhos. O advogado deles levantou-se para fazer sua exposição. Durante vários minutos tentou construir uma narrativa emocional sobre união familiar, laços de sangue e responsabilidade entre pais e filhos. Segundo ele, eu era um homem extremamente rico que havia abandonado os próprios pais em um momento difícil. Falou como se eu tivesse enriquecido às custas deles e agora me recusasse a ajudá-los. Quando terminou, o juiz voltou a olhar para nossa mesa. Era a vez de Vance. Ao contrário do outro advogado, ele não fez um discurso longo. Apenas caminhou calmamente até a frente da sala, colocou um tablet sobre a bancada do juiz e disse: Excelência, antes de qualquer argumento, acredito que estas imagens falam por si mesmas. Em seguida, tocou na tela e iniciou a reprodução do vídeo. O vídeo exibido no tribunal era justamente a gravação da transmissão feita na véspera de Natal. A juíza acompanhou cada segundo em absoluto silêncio. Pelos alto-falantes da sala, todos ouviram com clareza Gideon incentivando a invasão da minha casa. Depois vieram as imagens de Thorne pressionando os homens para arrombarem a porta. Também apareceu Laureli interpretando o papel de mãe injustiçada, fingindo lágrimas diante da câmera. Quando a reprodução terminou, o ambiente permaneceu completamente silencioso. A juíza retirou os óculos lentamente e olhou diretamente para meus pais. A expressão dela deixava claro o quanto estava indignada. Com voz firme, iniciou sua decisão. Os senhores organizaram uma tentativa de invasão à residência do próprio filho, ignoraram uma notificação judicial e, ainda assim, comparecem a este tribunal exigindo que lhe arque com as consequências das escolhas de vocês. Ela fez uma breve pausa. O que vejo aqui não é um conflito familiar. É uma sucessão de atitudes completamente incompatíveis com a boa-fé que se espera de qualquer parte neste processo. Em seguida, bateu o martelo. O pedido está integralmente rejeitado. Além disso, os autores deverão reembolsar todas as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária. O valor determinado ultrapassava $25.000. Caso não efetuassem o pagamento, os procedimentos legais para cobrança seguiriam normalmente. Assim que ouviram a decisão, Laureli desabou na cadeira, chorando sem conseguir esconder o desespero. Gideon permaneceu imóvel. O homem que durante tantos anos tentou controlar tudo agora parecia completamente derrotado. Eles entraram naquele tribunal acreditando que conseguiriam tirar dinheiro de mim. Saíram de lá enfrentando uma situação financeira ainda pior. Quando atravessei a porta do fórum, senti uma leveza que nunca havia experimentado. Achei que aquele seria o encerramento definitivo daquela história. Mas ainda restava uma última tentativa. 2 semanas depois da audiência, eu estava em uma cafeteria tranquila no centro da cidade. Enquanto aguardava meu café, revisava alguns projetos de engenharia no tablet. Foi quando ouvi o sino da porta tocar. Levantei os olhos. Sarafina caminhava em minha direção. Demorei alguns segundos para reconhecê-la. As roupas caras haviam desaparecido. Não havia maquiagem impecável nem acessórios chamativos. Ela usava um moletom largo, uma calça simples e demonstrava um cansaço impossível de esconder. As olheiras profundas deixavam evidente que os últimos dias não tinham sido fáceis. Sem pedir permissão, puxou uma cadeira e sentou diante de mim. Ficou alguns segundos em silêncio antes de conseguir falar. Eles não têm mais para onde ir, Declan. Sua voz era baixa e insegura. Depois da decisão do juiz, precisam pagar tudo o que foi determinado. O hotel onde estão hospedados não vai permitir que continuem lá. Amanhã terão que sair. Respirou fundo. O Gideon passa o dia bebendo. A Laureli não para de chorar. E o Thorne simplesmente foi embora, deixando todas as dívidas para trás. Continuei olhando para a tela do tablet. Tracei calmamente mais uma linha sobre o projeto que analisava.
Só então perguntei: "E por que você resolveu me contar tudo isso?" Ela abaixou a cabeça. Algumas lágrimas caíram sobre a mesa de madeira. Depois respondeu quase num sussurro: "Porque você é a única pessoa que ainda pode mudar essa situação." Levantou os olhos na minha direção. "Por favor, retire a cobrança das despesas do processo. Se não puder fazer isso, pelo menos ajude com algum dinheiro para que eles consigam alugar um lugar para morar." A cafeteria permaneceu em silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, a decisão estava inteiramente nas minhas mãos. Eles cuidaram de você durante toda a infância. Colocaram um teto sobre a sua cabeça. Você não pode simplesmente deixar que fiquem sem lugar para morar. Esperei alguns segundos antes de responder. Coloquei a caneta do tablet sobre a mesa e olhei diretamente para Sarafina. Ela parecia procurar algum sinal de culpa no meu rosto. Não o encontrou. Com calma, respondi: "Eles fizeram apenas aquilo que qualquer responsável é obrigado a fazer. Alimentar um filho e oferecer um lugar para morar não é um favor extraordinário. É uma responsabilidade básica." Ela enxugou as lágrimas rapidamente. "Todo mundo erra, Declan." Balancei a cabeça. Esquecer de buscar um filho na escola pode ser um erro. Perder uma data importante também. Fiz uma breve pausa. Mas escolher dar um carro de luxo para um filho enquanto entrega panos velhos e produtos de limpeza para o outro no aniversário dele, isso não é um acidente. Continuei olhando para ela. Ignorar completamente a conquista de um campeonato nacional também não acontece por distração. Respirei fundo antes de concluir. E aparecer na porta da minha casa acompanhado de pessoas dispostas a arrombar a entrada não foi um impulso. Foi uma decisão. O silêncio tomou conta da mesa. Agora chegou a minha vez de fazer uma escolha. Minha voz permaneceu tranquila. Eu decidi que esse ciclo termina aqui. Sarafina ficou sem palavras. Parecia tentar encontrar algum argumento capaz de mudar minha decisão. Mas, naquele instante, ela finalmente compreendeu que não existia nenhuma frase capaz de apagar 15 anos de rejeição. Depois de alguns segundos, levantou-se lentamente. A voz saiu quase como um sussurro. "Você mudou, ficou frio." Peguei novamente o tablet. Sem alterar o tom, respondi: "Não fiquei frio." Olhei para ela uma última vez. Apenas aprendi a me proteger. Existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Ela permaneceu imóvel por um instante. Depois virou as costas e deixou a cafeteria. Observei enquanto desaparecia entre as pessoas que caminhavam pela avenida. Quando a porta se fechou atrás dela, percebi algo que nunca havia sentido antes. Não existia culpa. Nem arrependimento. Apenas uma enorme sensação de liberdade. Era como se um peso que carreguei durante anos finalmente tivesse desaparecido. Pela primeira vez, meu futuro já não dependia das escolhas da minha família. Exatamente um ano se passou desde aquela noite de Natal. Com o tempo, tudo encontrou seu lugar. A paz que tanto procurei finalmente fazia parte da minha rotina. De vez em quando, algum conhecido da antiga cidade comentava o que havia acontecido com minha família. Thorne continuava fugindo das consequências das próprias decisões, mudando constantemente de cidade enquanto tentava escapar das dívidas e dos problemas judiciais. Meus pais também enfrentavam uma realidade completamente diferente daquela que sempre imaginaram. Sem conseguir reorganizar a vida financeira, precisaram aceitar trabalhos simples para reconstruir o que haviam perdido. Durante muito tempo sonharam com uma vida de luxo e status. Agora precisavam recomeçar de forma humilde. Mas, sinceramente, isso já não ocupava meus pensamentos. Minha atenção estava voltada para outra direção. Minha vida seguia em frente. Na casa que construí com anos de esforço, no alto do penhasco, cercada apenas pelo som do oceano. Era novamente véspera de Natal. Desta vez, porém, a entrada da propriedade estava completamente vazia. Nenhum carro desconhecido. Nenhuma ameaça. Nenhum medo. Apenas o silêncio que passei tantos anos procurando e que, finalmente, podia chamar de meu.
A grande lareira de pedra no centro da sala crepitava sem parar, espalhando uma luz quente que deixava todo o ambiente acolhedor. O aroma de madeira queimando se misturava ao cheiro de um jantar recém-preparado, enchendo a casa de uma sensação de paz. Silas estava afundado no sofá de couro da sala, rindo alto enquanto servia um pouco de um bom uísque em seu copo. Ao lado da lareira, sentado confortavelmente em uma poltrona, estava o professor Callahan. Fiz questão de convidá-lo para passar o Natal comigo. Depois de tudo que ele representou na minha vida, era a pessoa que mais merecia estar ali. Enquanto observava cada detalhe da casa, um sorriso discreto surgia em seu rosto. Era um olhar de orgulho verdadeiro, daquele que nasce ao ver alguém conquistar aquilo pelo que tanto lutou. Aproximei-me da enorme janela de vidro voltada para o oceano. Lá fora, o vento continuava forte e as ondas batiam contra as rochas com violência. Mas dentro daquela casa havia apenas tranquilidade. Ao longo daquele último ano, percebi uma verdade que mudou completamente minha forma de enxergar tudo. A maior vitória que tive sobre minha antiga família não foi chamar a polícia. Também não foi mostrar ao vivo tudo o que tentaram fazer. Nem mesmo a decisão favorável no tribunal. O verdadeiro triunfo aconteceu quando deixei de acreditar na imagem que eles passaram anos tentando criar sobre mim. Durante toda a infância, repetiram que eu nunca seria suficiente. Fizeram de tudo para que eu acreditasse que merecia sempre o pior. Hoje sei que estavam errados. O único momento em que realmente fui fraco foi quando imaginei que precisava da aprovação deles para encontrar meu próprio valor. Quando abandonei essa necessidade, deixei de viver preso ao passado. Tudo começou a mudar. O patrimônio que construí vai muito além da casa onde moro ou da carreira que conquistei. Minha maior riqueza é poder escolher quem merece fazer parte da minha vida. Aprendi que estabelecer limites não é sinal de egoísmo. É uma forma de proteger aquilo que levamos anos para reconstruir. Finalmente construí um lugar onde existe respeito, paz e segurança. E agora sou eu quem decide quem pode compartilhar desse ambiente. De vez em quando ainda recebo mensagens de pessoas dizendo que laços de sangue deveriam falar mais alto. Alguns afirmam que eu deveria esquecer tudo, procurar meus pais e oferecer uma nova oportunidade antes que seja tarde demais. Sempre leio essas mensagens com tranquilidade. Depois olho para a lareira. Olho para as pessoas que escolheram caminhar ao meu lado. Percebo que família não é apenas uma questão de parentesco. É sobre cuidado, respeito e presença. Então faço a mim mesmo uma pergunta simples. Se os laços de sangue, por si só, fossem suficientes para manter uma família unida, por que passei tantos anos me sentindo completamente sozinho? Naquele instante encontrei minha resposta. Não abandonei uma família. Apenas deixei para trás um lugar onde nunca fui tratado como parte dela. E foi justamente essa decisão que me permitiu, finalmente, viver em paz. Se esta história prendeu sua atenção até aqui, deixe seu apoio ao canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Seu comentário ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas. Obrigado por acompanhar esta jornada. Nos vemos na próxima história.